Olá pessoal, eu estou aqui hoje no Espaço Terapêutico Sama. Nós vamos trazer o assunto radiestesia e radiônica para o dia de hoje. Nós vamos falar sobre o pêndulo, sobre testemunho, sobre a radiônica, que seriam as placas onde a gente emite as energias à distância. Nós vamos falar sobre a utilidade da radiestesia e o mais importante é saber que a figura mais importante na radiestesia é o próprio radiestesista, porque é ele que vai se sensibilizar com todas as energias que ele recebe de tudo que é manifesto nesse planeta. O nosso primeiro passo é falar sobre a radiestesia. Nós temos radiestesia e radiônica, são coisas diferentes. A radiestesia, a gente se sensibiliza, vai usar o nosso inconsciente, a nossa percepção para poder ter as respostas e respostas fáceis. Todas as perguntas têm que ter uma resposta sim ou não. Pode, não pode, coisas nesse sentido. Não adianta a gente complicar a pergunta, porque o pêndulo vai ter que apontar para alguma resposta. E o mais fácil seria: posso fazer isso? Sim ou não. É viável isso nesse momento? Sim ou não. E assim a resposta vem com muito mais clareza para quem está trabalhando com a radiestesia. O importante é saber que quando você usa o pêndulo não se move sozinho. Tirar esse estigma de que existe uma situação em que o pêndulo vai dar resposta. Você emite sinais através do seu cérebro, através do sistema nervoso central, os seus músculos, na ponta da mão, na ponta do dedo, que vai fazer com que ele se acione. É muito sutil, não é perceptível, mas é você que faz essa movimentação de positivo, de negativo, sentido horário e sentido anti-horário. Quando você utiliza o pêndulo vai dar uma resposta que você conscientemente não conhece ou não sabe. E o pêndulo vai através do teu inconsciente ou da energia que você capta, porque o corpo humano, nós captamos energia de tudo que é manifesto nessa Terra. Então, quando você capta uma energia, você, através do seu cérebro, sistema nervoso, musculatura, movimenta esse pêndulo para o sim, para o não, pode, não pode. E é assim que funciona a questão da radiestesia. E na questão da radiônica, você já tem gráficos prontos, gráficos que podem ser feitos, gráficos que foram encontrados em pirâmides do Egito, onde essas formas geométricas, através de geometria sagrada, números, você emite aquela energia para alguma pessoa, para alguma situação, para algum local, através de um testemunho. Qual é o melhor pêndulo para você escolher? É o que você se afina com ele. Então, eu tenho o pêndulo, por exemplo, de madeira. A gente pode ter um pêndulo que é feito de um mineral, né? A gente pode ter pêndulo de cristal. O pêndulo é algo que vai te dar a resposta e você tem que ter afinidade com esse pêndulo. Eu prefiro o pêndulo de madeira porque ele não se carrega de energia nenhuma, ele é isolante, e a limpeza de um pêndulo de madeira é só você assoprar o pêndulo que você já limpa. Quando você se trata de um pêndulo de cristal, além dele ser muito mais delicado, poder quebrar a ponta ou qualquer coisa assim, a limpeza dele requer água corrente ou de repente deixar no sol, vai depender de cada um. E o de madeira não, como ele não carrega energia, você simplesmente assopra o pêndulo e ele está pronto para algum outro trabalho, alguma outra situação. Mas é você que vai escolher esse pêndulo. Eu utilizo também, quando eu faço a radiestesia, cristais, porque eu tenho uma afinidade com cristais. Como é feita essa procura, né, com o pêndulo? A primeira coisa, como eu disse anteriormente, o radiestesista tem que se sensibilizar à energia do que ele está procurando. Se ele está procurando ouro, ele vai ter que se sensibilizar com essa energia. Todo o material, tudo que é manifesto nesse planeta, tem uma energia, e essa energia a gente pode perceber. E as energias são diferentes para cada minério, para cada coisa que é de alguma maneira materializada aqui nessa Terra. Então, o primeiro passo para que se faça isso, sensibilizar. Se sensibilize com o que você está procurando. Faça exercícios com isso. Procure manifestar a sua sensibilidade com relação a esse material. E como é que você vai fazer isso? Treinando em casa mesmo.
com 2 copos, com o minério escondido em algum deles, e você, através da sua sensibilidade, procurar, através do pêndulo, que ele indique aonde está o minério. Muitas vezes você vai errar, mas até o momento em que você começa a realmente sentir aquela sensibilidade da vibração daquele material. E aí você começa a ser mais assertivo nesse encontro. E depois você vai sair para o campo e já vai procurando. É um exercício, e é um exercício de muita sensibilidade. Mas é assim que você vai conseguir encontrar esses veios, esse minério que você está procurando, para que você não tenha que ficar perfurando em lugares onde você não vai encontrar. Então, o primeiro passo é a sensibilidade. Uma pergunta muito frequente com relação à radiestesia é como que o radiestesista vai ter certeza de que ele não está influenciando o direcionamento desse pêndulo. E aí eu digo a vocês, treinamento. Por quê? A melhor maneira de você fazer isso é numa questão, você andar com o seu pêndulo na rua, onde você estiver, e quando você está perdido, por exemplo, se você não sabe se tem que ir para a direita ou para a esquerda, você fazer a pergunta para o pêndulo. No seu inconsciente você tem a resposta. E aí ele vai indicar se você vai para a direita ou para a esquerda, e você não tem como influenciá-lo. Por quê? Porque você não sabe a resposta, você não tem a mínima ideia do que você tem que fazer. Então, dessa maneira, você começa a se neutralizar cada vez mais com relação às respostas do pêndulo. É difícil, principalmente quando se trata do radiestesista fazer para ele mesmo? Sim, porque ele tem uma tendência do que ele prefere. E aí, se ele não consegue se neutralizar, isso vai ficar mais evidente quando ele dá uma resposta que é do seu interesse pessoal e não de uma realidade. A transição da radiestesia para a radiônica, ela se dá através de radiestesia, sensibilizar com a energia da matéria. Radiônica, enviar energia através de gráficos e também através de números do Grabovoi, por exemplo, onde você vai emitir essa energia dos números para a pessoa que você está trabalhando com a radiônica. E quando eu falo da pessoa que você está trabalhando da radiônica, eu estou dizendo de você ter um testemunho em cima do gráfico. Ou seja, esse testemunho pode ser uma fotografia, pode ser o nome da pessoa escrito em lápis no papel branco, nome e data de nascimento. Fazendo isso, você está emitindo a energia daquele gráfico, como eu disse, com símbolos, com números, para que aquela pessoa receba essa energia. E o que você tem que fazer? Coloca o gráfico, o nome com a data de nascimento ou a fotografia, que a gente chama de testemunho, e aí através do pêndulo você circula esse gráfico até que o pêndulo pare. Quando o pêndulo parou, você já energizou, já enviou essa energia para a pessoa. E a gente tem um relógio também, que a gente chama de relógio radiônico, aonde a gente pode determinar quantos dias, quantas horas, quantos meses, o tempo que for necessário para você estar emitindo essa energia através do gráfico radiônico. E assim você consegue ir emitindo à distância, não necessariamente com a pessoa no seu consultório, no seu lado. Como vocês puderam perceber, radiestesia é sensibilizar, se sensibilizar com as energias. E como é que a gente faz isso? Usando o pêndulo, né, que eu já falei, usando o Dual Hold, que é esse equipamento, ou esse daqui também. E falei sobre os tipos de pêndulo, de cristal, de algum tipo de material ferroso ou não, de cobre, qualquer pêndulo pode ser utilizado. Até uma medalhinha que você tiver, se você não tiver nenhum pêndulo, se você tiver algum pingente, alguma coisa, ele pode, porque ele simplesmente vai transmitir a sua movimentação através do seu sistema nervoso central. Então, você pode usar qualquer material que tenha um certo peso, que o vento não interfira, né, na questão da resposta, mas você pode utilizar. O ideal, como eu disse, pêndulo de madeira, porque ele não se carrega de energia nenhuma. E no próximo vídeo a gente já vai focar mais a questão da radiônica. Para fazer uso da radiônica, se faz necessário você ter a habilidade já de sensibilidade com o pêndulo, ou seja, radiestesia. No próximo vídeo
nós vamos trabalhar com esses gráficos que eu tenho aqui, que é uma amostra de como a gente pode usar a radiônica, utilizando a radiestesia, que seria o pêndulo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da radiestesia e da radiônica, que nós vamos falar no próximo vídeo, entre no site samaterapias.com.br ou através do telefone 11 94575 3840, que nós daremos as informações, ou vocês vão pegar diretamente as informações no site, onde tem a descrição do curso, a carga horária, o que vai ser abrangido no curso, está tudo lá. Obrigado, até a próxima e qualquer dúvida, entre em contato, estarei aqui à disposição para vocês.